Vamos lá. Liga da Política número 11. 11 é um número bom, né? 11 é um número bom. Mais 11 de 2. Embora esteja 11 vezes 2. perto do 13. 11 vezes 2 já é o entrevistado, né? Mas 1 mais 1 são 2. Aí se somar, vira o quê? Chega, 13. né? Chega que ele tá querendo abusar, né? Ali já começou Se com treta. somar, é numerologia, viu? É numerologia. O entrevistado te enquadra, viu? É mesmo? O entrevistado te enquadra, viu? Vamos Você ver. não pede leve hoje, não, viu? Tá passando um filme na minha cabeça esse entrevistado. Gente. Ele só tem a cara de novinho assim. É. Tem uma experiência com Escolado. política. Quando eu começar a contar, vai ser difícil falar isso em uma hora. É. Só tem a cara de novinho assim. Só engana, com essa cara de novinho. É. Mas Né? cheguei ao 100 assim, né? É isso mesmo. Estamos hoje com Já denunciou? Já tô ouvindo a voz? Diego Olha ele. Castro, grande Seja deputado bem-vindo, eleito, deputado. hein? Glória a Deus. E aí, deputado? Deputado mais novo da Assembleia? Não, tem o Matheus, né? O filho Tem o do Matheus. Geraldo, que é Ah, mais mas- novo. Ah, mas o Do mandato, quê? o mandato é de Geraldo, não é de Matheus. Aí eu não sei. Quem Já começou? Quer falar sobre isso? Quem foi Geraldo? Peraí. Mas você foi você. Quem votou em você. A comissão da juventude já tá formada lá na Assembleia, né? É, eu concordo. Você concorda, E Lula? você tem que falar alguma coisa sobre isso. Em relação a. Começou a treta. Calma. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. A gente começa o papo sempre assim, numa forma bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história do processo político. Como você veio da política, aonde surgiu isso tudo. Depois a gente vai falar sobre essa história aí do deputado mais jovem eleito pela Assembleia. Porque votaram em você. Não é isso? Depois a gente fala sobre Com isso. certeza, né? Aqui. Aquela sua câmera, a lente na verdade é tá de aquela. frente. Essa câmera é opressora, viu? Tá na direita, mas gostei. Me conte aí como é que é a sua história, como é que você surgiu pra política. Bom, No jardim de infância, minha mãe vamos me lá, levou. vamos lá. Vai bem por aí, né? Bom, eu, desde os 12 anos de idade, né, na verdade eu entrei na política por via das iniciativas de projetos sociais, né? Desde os 12 anos de idade, né, quando eu tive o meu primeiro projeto social, eu tinha um trabalho com a igreja, né? De igreja batista. Você é católico ou evangélico? Evangélico. Evangélico. Né? Trabalho de igreja batista, né? Um projeto muito conhecido, Embaixadores do Rei, que é uma espécie de escoteiro. Mentira, você foi o embaixador. Embaixador. Meu Deus! Você é de Uma Salvador? vez- Salvador. E através daí nasceu o desejo das ações sociais, né? E ali, situado com essa questão, tive uma simples ideia de pegar alguns garotos, amigos nossos, Lá ele. lá ele. Melhore. Eu acho que Luma substituiu o chá pelo energético aí Tô agora. achando, uma hora energética que não consegue entender o tempo. Ele falou, Entendeu? uma hora energética, uma hora chá, a cabeça pira, viu, menina? Lá também. Rapaz. O cara disse que é cristão, Nossa. foi pegar os garotos. Devagar comigo. Alguns irmãos. Você formou um grupo com os amigos. Vamos lá. Até perdi a linha. Rapaz, Volte Essa- pra como você iniciou na política. essa baianidade dá tanta abertura poética pra gente. Dá, velho. É porque eu gosto dele, pô. Eu gosto dele. Eu Que gosto dele. situação. Vamos lá. Já começando descontraído. pô. Quero ver quando a gente botar fogo nessa logo aí. Vamos lá, Como é que né? vai Vamos ser? lá. Aos 12 anos de idade, né? Com alguns amigos lá do projeto da igreja, né? A gente teve a ideia de criar um baba, né? Como a gente chama, um futebol. E aí dá essa ideia do futebol, que eu ideia, isso aqui é legal, é um meio que a gente está atraindo jovens, né? Para esse tipo de atividade. E daí nasceu a ideia de a gente fazer. Levantar, né? E daí teve a ideia da gente fazer o projeto social, né? Que era um projeto com futebol. E isso foi crescendo de uma tal forma que 4 anos depois, com essa simples brincadeira, esse projeto estava atendendo 88 crianças carentes ali de regiões Que bairro você fala isso aí? ali do Cabula, né? Por ali pela Você é favela, irmão? Sim, Oh. sempre É trabalhou. quase vizinho. Nós trabalhamos Leandro com- saiu daqui dizendo que era do Beiru.
né? Sim. Cabula ali é aquela região. porque- né? Madeira, Vão olhar pra Beiru. você, ver assim um menininho Tancredo. novinho, vai dizer assim, é de onde esse menino? Tancredo Neves, a gente Taigara, a gente não, ajudou, favela. a gente ajudou muita criança ali, muita família ali, através desses projetos sociais. Embaixadores aliado à do igreja. Rei. Isso. Não, começou com os embaixadores, daí foi um trampolim para a gente iniciar as atividades sociais, que ali eu me familiarizei com esse mundo das ações sociais. E aí decidimos fazer o nosso próprio projeto. E daí, no mundo dos projetos sociais, você tem contato direto com a política, né? E alinhando uma coisa com a outra. Eu sempre fui um entusiasta da geografia, né? Inclusive, na escola, minhas melhores notas, se pegar o meu boletim aí, lá, desde quando iniciei... A esquerda vai fazer isso. A esquerda vai pegar essa A boletim. esquerda Vai. Era geografia. Deixa você tomar posse que você vai ver a sua história Matemática sempre aparecer. fui... O bom é que ele é uma Péssimo, pessoa mas- sincera, ele já de logo que era ruim em matemática. Matemática sempre fui péssimo, né? E aí, alinhando uma coisa com a outra, geografia eu despertava interesse e eu conheci muito a geografia, principalmente a parte de cartografia, porque eu me interessava em conhecer o mapa do estado e saber quem era o governador, que isso aí me despertou interesse para a política, né? Foi daí. Alinhando uma coisa com a outra, com o projeto, com essas Você era uma criança muito atuações. caseira, né? Na hora de ir pra rua. Isso, né? Não, brinquei muito na rua, brinquei. Ah, porque o menino cedo ficava querendo saber quem é governador, não é comum. Mas Mas não é uma coisa- eu não é uma- ouvia muita... Tem parente na família que é político? Não tenho um parente político. Nenhum, Nunca tive. Então Nunca você é tive. único no cenário Primeiro, político. Isso, primeiro. E, inclusive, embora não tivesse parentes políticos, né, mas minha família sempre foi politizada. Meu pai sempre gostou de política, meus tios, né? A gente sempre debatia. E daí também despertou esse interesse. E alinhando uma coisa com a outra, e com esse mundo das atividades sociais, eu me interessei em conhecer o ambiente político até para buscar melhorias ali para o projeto social, né? Buscar caminhos para crescer aquele projeto que a gente desenvolvia. Sim. E disso aí foi uma coisa assim tão natural. Eu digo que foi projeto de Deus, que eu não planejei nada disso, né? O meu sonho, eu dizia assim, até os 12 anos de idade, era ser jogador de futebol, né? Sempre gostei, sou torcedor do Vitória. Vitória. Ê! Sou rubro-negro de coração. Coleguinha! Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar Ali na política, agradecer a deputada. Agora é que tem que continuar. Sou rubro-negro, né? falar. Peraí, pô. desde Na minha que- cabeça passa o filme, eu chamar Diego, o cara que eu comia água de deputado. É um negócio. Vai continuar. Vai. E aí, com os projetos sociais, veio essa questão do mundo político. Meu sonho era ser jogador de futebol. Depois comecei a pensar, pô, eu Não quero vale ser tanto a presidente. pena, né? Olha o que eu pensava. Eu disse, pô, um dia eu quero ser presidente da República. Passar por jogador de futebol, como é que vai? É fácil, Vai ser- né? É fácil, assim como Só ser é não jogador de seguir só o fazer caminho. gol, né? Só é não É só seguir o fazer caminho gol. do Daniel É só Alves, seguir. que tem possibilidade de E chegar. aí eu fui me interessando, veio o ensino médio, né? Eu fui estudante da escola técnica na época estadual, né? Você era nerd, né, amigo? Severino Vieira, me formei em edificações, técnico em edificações, e no curso de edificações eu passei a me envolver na política estudantil. Só que eu Calma, sempre... peraí. Aí já com Como é 17 que anos faz de idade. militância Peraí. estudantil com Aí que a foi minha cabeça escola pensando política. de direita? Peraí. Perfeitamente. Mas é que será faz? que nessa época pensava como? Pensava como direita. Veja bem. Como é que você fazia? Você veio de lá, cristão? Sim. Pronto, então sim. acho que era direito. Mas A base- você frequenta a igreja? Sim. Agora com essa correria aí, né, de organização, de campanha, né? Agora a gente diminuiu o ritmo, mas sempre que posso, né? Eu acredito Você que não é Deus... bolsonarista que se diz cristão e não é cristão. Não, Não, ele é evangélico. O testemunho... Ele é de Jesus. Eu As meninas costumo- dão em cima dele e ele não pega. Ele não é, É assim bem- qualquer uma, você- não. você É só é pessoa da referida, né? igreja, aí não vai não. Ele tá botando... jogando álcool no incêndio pra apagar. É sério. Só pra saber, né, meu? Eu só tava calado, viu, deputado? Aqui só ouvindo. Agora a gente começa. Começou o tiroteio. Eu sempre tive também uma visão em relação ao cristianismo da seguinte forma, né?
Eu acho a igreja, assim, uma instituição importantíssima, como sempre destaco, acho que a igreja das instituições sociais da sociedade é a mais importante, porque trata da maior necessidade que o ser humano tem, que é espiritual, né? Eu estou aqui julgando placa, ser católica, ser evangélica, mas que faça esse trabalho, né, de aproximar você a Deus naquela ideia de você ser uma pessoa melhor, de você ser altruísta, né, de você a questão da caridade, a questão de se portar de forma íntegra com o próximo, né, de amar o próximo mesmo, né. Eu destaco dentro do mundo em que a gente vê que a maldade impera, eu destaco a instituição mais importante, porque faz essa ponte, né? Embora a gente tenha um lado ou outro, aqui não é o céu, a gente vai encontrar pessoas imperfeitas, né? Não é ruins, possível falar de uma moral se não tem atrelado ao crescimento espiritual. E a base a base do Ocidente, né? Está ali a fé e a moral cristã, né? Junto com o direito romano e a filosofia grega, né? Então, é uma instituição que tem não só esse papel, eu digo, altruísta, atraindo por esse ponto de vista moral, mas de equilíbrio, podemos dizer assim, institucional transcendental, né? Sim. De manter os traços originários da nossa sociedade, né? Isso é importante. Você ainda está estudando, Olavo de Carvalho? Sim, sim. Graças a Deus. Inclusive, meu gabinete vai ter lá uma foto em homenagem ao Olavo, exatamente. Né? Então, deputado, eu estou brincando essa coisa cristã, porque nessa onda bolsonarista virou moda dizer que é cristão. Isso, né? Sem ao menos ir para uma igreja. Exato. E quando vai para uma igreja, posta uma foto rezando com 22 do lado. Pior não é nada, né? Só para pedir volta. Mas só que... muito oportunista, né? Muito oportunista se aproveitaram da pauta. Muito oportunista se aproveitaram da pauta. E assim, o cristão, mais do que portar uma Bíblia, mais do que você ir a uma igreja, o cristão é cristão, não é na foto, não é no que ele diz, mas no seu testemunho concreto de vida, no seu comportamento diário. Nas atitudes, muito mais nas atitudes, né? Exatamente. Qual a diferença de um deputado cristão para o deputado secular? De um deputado... O seu comportamento, né? O que vai pautar ali, o seu dia a dia, né? O que vai... Eu acredito que o cristão, ele tem que levar a influência de Cristo para onde ele chega. Né? A influência, da referência de quem foi a pessoa, não só o ser humano, mas o ser perfeito, que é Jesus Cristo, dentro da Trindade, Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E no que tange a política, ele procurar dentro das suas ações, né, no meu caso, deputado estadual, Sim. Minha tarefa, além de fiscalizatória, é propositiva. Né? Dentro das minhas tarefas propositivas, traduzir isso dos ensinamentos do Evangelho, né, para influenciar, inclusive, os meus projetos de lei. Né? Por exemplo, projeto de lei onde eu quero melhorar a vida das pessoas, seja por via da temática... de ensino nas escolas. Seja por via da temática de diminuição de carga tributária, que você, no final das contas, vai beneficiar ali o dia a dia da vida, principalmente do que menos, dos mais pobres, né? Que no Brasil, infelizmente, principalmente a Bahia, o estado que a carga tributária é a mais castigante do Brasil. Inclusive aumentou esse ICMS da cerveja e ninguém disse nada. Ninguém disse nada, ficaram calados, né? Pois é. Isso aí, no final das contas, as pessoas vão sofrer, né? Então, tudo que você puder influenciar partindo dessa linha, desse princípio, né? Uhum. Para melhorar a vida das pessoas no seu dia a dia de trabalho, você está ali exercendo o seu papel de cristão dentro daquilo que você foi designado, na política, no caso, né? Você sabe o que eu achei interessante? Que eu também cresci em lar cristão. Sim. E teve um período que eu fiquei muito triste dentro da igreja, quando eu fiquei sabendo de uma realidade. Porque no mundo afora, inclusive na questão da Ásia, tem um lugar chamado Janela 1040, onde cristãos são mortos, queimados vivos. São barbáries que fazem com os cristãos. Tem um dia da igreja perseguida. Dia da igreja perseguida. Trabalho... Isso, exatamente. Tem a Semana das Missões, né? As igrejas promovem isso. Aí o que acontece? Na realidade da igreja, eles passam isso para você. Vem missionários de lá e contam. Eu conheci uma missionária da Indonésia, eu não esqueço nunca os vídeos que ela trazia e passava da realidade de lá. Só que aqui, quando a gente olha o nosso plano secular, a gente não vê nada disso sendo retratado na mídia.
E pela primeira vez no governo Bolsonaro, eu vi um jornal falar sobre isso, sobre a perseguição aos cristãos. E foi um pânico nesse dia. A galera, tipo, como assim estão perseguindo os cristãos? Sim. Então, assim, tem gente que é morta porque tá com Bíblia, tem gente que é morta porque tá realizando culto, tem gente que é estrangulada. É, assim, uma barbárie que eles fazem nos dias de hoje com os cristãos. Inclusive, você tocou em um ponto, Luma. Muita gente diz, sou anticomunista, eu odeio a esquerda, odeio isso. Mas assim, quando a gente parte para destrinchar a discussão, você vê que a pessoa não consegue concatenar um fundamento por quê. É fazer oposição por oposição. E um dos fatores de eu ter aversão ao comunismo é justamente essa postura anticristã, partindo dessa realidade. Por isso que não tem como uma pessoa ser cristã e voltar exatamente. Nesse ponto que você tocou desses países, se você pegar a lista lá dos países, o programa do Dia da Igreja Perseguida, que persegue os cristãos, os evangélicos, Filipinas, todos são comunistas. Todos são comunistas. Como é, Diego, que você fazia política estudantil, que é uma base formadora de esquerda, de centro-esquerda, mais esquerda, até extrema esquerda. Você é diferenciado. Como é que você conseguia fazer isso? Aprendeu com lá a atrás esquerda a fazer, depois a direita. Não, ele aprendeu na igreja. Eu digo que o movimento estudantil foi minha maior escola política. Eu comecei a me preparar de fato como um político ali, né? Porque ali eu aprendi a estar 24 horas debaixo de pressão. Naquele momento você se filiou a algum partido? Naquele momento, 2011 ali, o ano preciso, eu me filiei ao antigo PFL, que virou Democratas, né? Que ali era o partido mais à direita no espectro político que a gente encontrava, né? Que ainda naquele período, né? Que ainda tinha, principalmente o José Carlos Aleluia, né? Ele estava no intuito ali ele era o presidente do partido naquele momento. Tem até declarações, né? Que ele queria transformar José Carlos Aleluia é o pai do Aleluia, né? É o pai do Aleluia. Que ele tem até declarações deles que naquele momento queria trazer o DEM para uma linha conservadora, né? Mirar em valores conservadores. Foi o que me chamou a atenção e me fez entrar no partido, e até por ter já esse norte de oposição ao PT, né? Por conta dessa questão de ideias programáticas, né? Do PT, que era contrário a tudo aquilo que eu pensava. E dentro do Democratas foi que eu iniciei de fato. Tive a ideia de criar o primeiro movimento estudantil partidário. No DEM. No grupo de ACM Neto. Mas a Semineto naquele momento, né? A ACM Neto, infelizmente, ideologicamente, se perdeu, como eu costumo dizer. Fala isso não. Ideologicamente, né? Eu acho que ele não definiu. Ele é contra aborto. Você viu? Tem muito cristão aí que é a favor hoje. E a Semineto bota uma pauta como essa. Beleza, dizer que é contra é mais no ponto de vista prático, né? Como político. Quantos projetos ele apresentou? Mas conte aí esse movimento estudantil, você fechava ali a Joana Angélica, tocava... Não era dessa linha. Não era. Que é isso? Como era? Filha da igreja de Jesus, não faz Exato. Em 2011 entrei no Colégio Severino Vieira, que é um dos colégios tradicionais de movimento estudantil da Bahia, né? E ali eu comecei a acompanhar a política estudantil. Eu ali já era um pouco conhecedor do trabalho de Olavo de Carvalho, já seguia Rodrigo Constantino, né? Já estava entretido em muitos grupos. Rodrigo Constantino, você consegue já naquele tempo já seguia. E eu gostava das ideias, né? Concatenava com aquilo. Eu não tinha uma base filosófica ali, que ainda estava iniciando estudos. Você tinha um entendimento de princípios mas tinha da igreja. Que era da igreja, que comungava com os valores conservadores, né? Com a nossa visão de mundo conservadora. E aí foi um casamento perfeito. Eu disse, essa linha aqui dentro da política que eu tenho que seguir. Sim. Foi daí que eu passei a estudar o professor Olavo, foi daí que eu passei a estudar Chesterton e diversos autores, né? Isso me deu norte, me balizou. E eu me vi dentro do movimento estudantil, quando eu ia para algumas reuniões, nunca fui do PT, nunca fui da esquerda, mas busquei ali como anônimo, entrar para ouvir algumas reuniões, escutar algumas ideias. Eu via tudo de contrário àquilo que eu pensava e discordava ali, aí começava o pau quebrar, né? No bom sentido, né? Vai ele! Agora tá tranquila. Tá mais tranquilo agora, né? E aí, eu via pessoas que tinham uma mesma, vamos dizer assim, uma mesma procedência, né, de pensamento igual a mim, mas que ficavam acanhados naquele meio e estavam sendo massas de manobra. Foi aí que eu tive a ideia de juntar essas pessoas, né? Montar um grupo próprio e tentar pleitear a presidência de um Grêmio estudantil. Aí ele montou a esquerda conservadora. Né? Como é que pode
pode ter a esquerda conservadora. Tudo se É igual a galera que é liberal conservador. Existe isso onde? Esse estupro. Impossível. Os extremos, eles se conversam. Mas a esquerda conservadora, não. A esquerda conservadora. É a dele. Era dele, esquerda conservadora. O extrema direita com a extrema esquerda. Eu acho que é ele que tá tomando alguma coisa. Essa água tá batizada. E aí, como é que a gente começou a pautar ali naquele momento? Eu não acho que a gente vai ganhar. Primeiro, eu sempre fui do diálogo. Eu disse, eu não acho que a gente vai ganhar guerra nenhuma dessa forma, querendo meter o pé na porta e tudo. A gente primeiro tem que buscar o diálogo, né? E eu vi aquela postura inicialmente, com o diretor de colégio, tem que ser assim, tem que fechar a rua, tem que tocar fogo em pneu. Eu nunca concordei com isso. Eu disse, não é por aí. E aí a gente fui mantendo uma boa relação com todos, né? Eu sempre fui bem querido. Inclusive, era uma coisa meio contraditória, né? Que as pessoas, você lá atrás era uma pessoa assim muito fechada, né? Muito séria, mas conseguia você é uma pessoa séria. Dialogar com todo mundo, né? Era uma coisa que chamava atenção. E montei esse grupo, né? Sim. A gente começou a fazer um trabalho lá de conscientização mesmo, dentro do colégio. Depois surgiu a ideia da eleição do Grêmio. Eu fui na primeira eleição. Dizer, Diego é o cara mais moderado, eu não queria me envolver na eleição, disse, você tem que ser o presidente da comissão eleitoral. Eu disse, então, beleza. Aí terminei lá, nem presidindo, né, mas secretariando a comissão. Pronto. Que eu achei que era o papel até mais importante. E teve eleição, né, 2 chapas, uma que era claramente financiada pela esquerda e outra que era moderada, pessoas que se juntaram, não era nem direita nem esquerda, mas pensavam pela influência do meio pró-esquerda, o centrão. Né? O centrão da esquerda. Com a gente o centrão da esquerda. E aí, teve eleição, esse centrão da esquerda ganhou. E aí eu vi uma tentativa de manobra por parte da chapa que perdeu da esquerda naquele momento, querendo me influenciar, eu como uma pessoa importante da comissão eleitoral, a contornar essa situação e até meio que fraudar essa eleição. E aí? Vixe. Bati de frente, eu disse, não. Se vocês... Isso aqui eu não vou fazer de jeito nenhum. Você é a pessoa certa pra estar no TSE, irmão. O resto é conversa. Você tá com o poder da caneta. Só um comentário aqui. Dizem que manda mais do que qualquer outra coisa. Então. É a trindade aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, e aí naquele momento foi que eu me deparei de forma impensada, eu digo assim, de forma impensada e incalculada, com o primeiro embate com a esquerda, mas eu não estava ali exercendo uma postura de embate. Isso aí político. Mais ou menos é que ano? Isso foi em 2011, 2010 essa, porque 2011 foi quando eu me envolvi diretamente, isso já foi antes ali de eu de fato me filiar ao DEM. Caralho, né? Eu estava na faculdade. Foi em 2010, ali eu estava no 2º ano do ensino médio, né? Há 13 anos atrás. 2013, 13 anos atrás. Por que você tem que fazer menção de 13, velho? Calcular isso. Por que 13? Toda hora. Você vê que a memória de 3 anos atrás não é boa. Marinho? 13 marcado. 22 anos. Eu lembro que há 22 anos atrás estava com 7 amigos. Mas era maravilhosa. Mas é muito isso que a gente vai esperar do Diego, deputado. Exatamente. É muito isso. Coisa que a pessoa que vai dialogar com todo mundo. Com todo mundo, mas ser firme nas minhas ideias. É algo que eu nunca cogitei. Eu não quero isso de você. Eu não quero isso de você. Eu quero que você... Já virou a chave, Diego? Não. Já virou a chave, tipo assim, daqui a 4 dias, né? Próxima quarta-feira, no caso, menos de 7 dias... Você, em dezembro, você foi diplomado e agora você vai tomar posse. De fato, você vai ser deputado estadual e representar você vai ter seu assento um dos estados mais importantes dessa nação. Que é a Bahia. Que é a Bahia. Olha, caiu a ficha? Não. A ficha, eu costumo dizer sempre, né? Não caiu, a gente que transita no meio político, né? Eu digo sempre, inclusive para minha equipe, é algo que para mim está sendo bem natural. Acho que não mudou muita coisa, né? A rotina ficou mais pesada. Ficha ainda não caiu. Você sabe quando é que a ficha vai cair? Eu vou perceber. Não é absurdo você pensar assim, sabe por quê? Sabe quando é que sua ficha vai cair? Quando você for no plenário, quando você for falar, aí você vai dizer, quantas vezes eu já discursei? Quantas vezes eu já fui público? Quantas vezes eu já falei no trio na Barra? Quantas vezes eu já estava em rua no embate? E de repente eu tô aqui. O dia a dia, eu procuro ter assim, o dia a dia natural, né?
para que isso também se torne uma rotina durante minha tarefa de parlamentar. Porque uma coisa que eu não vai ser natural, cara. Uma coisa que eu não quero jamais, né? O que eu vou dizer aqui agora, claro que eu não quero conotar que vocês disseram isso, né? Mas o que eu estou dizendo. Então né? nem grava. Não, pode gravar. Mas uma coisa. Grava que é a defesa dele, meu Deus. Você tem que estar gravando. Uma coisa que eu quero desaguar, manter nessa linha, é que o mesmo Diego, que foi militante, uma pessoa comum, quando for deputado, não se iluda com o poder, né? O eterno homem não comum. Se... Quando a mosquinha do poder exatamente, não vai mudar. Exatamente. Não... Porque você sabe que a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Exatamente. Eu tive exemplos próximos de pessoas que eu dei confiança e apoiei, né? Da professora lá. Foi por aí. Né? Quem é a professora? Que professora, gente? A da saia curta? Não. Que professora é essa, gente? Daiane Pimentel. Gente, Bolsonaro. Eu queria que o homem dissesse. É maravilhosa. Eu gosto da Dai. Antes de sentar na cadeira, na verdade, você fez a campanha, então você ajudou Daiane? Sim, em Salvador. Daiane nos pediu 10 mil votos naquele período. Você tem a gente que tirou o dinheiro claro. do nosso bolso. Fez a campanha voluntária para ela naquele momento. E em Salvador ela teve votação expressiva, 2018. 28 mil votos ela teve em Salvador, né? E para todos uma surpresa, né? Que ela não pisou, quase que não pisou na cidade, né? Até o Alexandre nos bastidores, que era o presidente da juventude do PSL. Aliás, inclusive, faça um pedido para o Alexandre parar de me excluir dos grupos. Ele tá me excluindo dos grupos, entendeu? Ele ficou chateado comigo. Você não sabe porque... Online. Você não sabe porque você está sendo excluído. Não, eu não sei por que ele me excluiu. Você merece. Tome o chá, tome seu chá, fique tranquila, que daqui a pouco você volta. Eu já tô sentindo que foi maneira que mandou me excluir dos grupos. Valeu, Alexandre. Tudo combinado. Porque é uma situação... Combinado não ser caro, né? Diego, que você... Antes, né, como o Luma falou, o homem dos trios, aquela liderança conservadora na Bahia, né, uma das lideranças, e agora você vai para um parlamento representante formal daqueles que votaram, ele fica olhando, tipo, a ficha não caiu, cara. Daqueles que votaram e daqueles que não votaram em você. E você vai decidir, você vai votar em pautas que são importantes e que impactam diretamente no dia a dia do sem dúvida, do povo. Exatamente, é por aí. Porque eu não quero perder essa consonância com as ruas, né? Com o povo. Inclusive, é o que eu tenho pedido ao Alexandre, que vai ser nosso chefe de gabinete aí, junto com a Rosa, né? Quem é a Rosa? Não conheço a Rosa. Uma pessoa do lado da Assembleia. Uma técnica, né? Muito bem conhecida lá. Para que a gente não se desvirtue, que inclusive eu pedi a ela para fazer isso, para que durante essa trajetória nossa, né, eu não fique isolado em um gabinete. Eu quero estar sempre na rua, eu quero estar diretamente conectado. O gabinete tem que funcionar independente de você lá dentro. Exatamente. Você vai fazer boas Quero viagens. ser um político de rua. Inclusive, tem que fazer... exato, a nossa pré-campanha, né, reverberou muito a nossa votação. Dos 417, foi votado em 409 municípios da Bahia, né? Isso, claro, graças a Deus, e esse trabalho... Tem que visitar esses 8 municípios aí que não teve voto, hein? É o nosso projeto, os 417. Aí eu vou falar isso diz muito esse trabalho de rua, da nossa linha, né? De estar sempre se movendo, buscando conhecer em loco os problemas do Estado, das pessoas, principalmente daquele público que deposita e que depositou a confiança no nosso trabalho, né? Então, essa questão... de manter, mesmo de que era um militante lá do trio, da rua, e ter essa postura como parlamentar. Claro, você se adequando às formalidades, que é algo que tem que se adequar, não tem jeito, né? Eu quero que essa sincronia nunca se perca, né? Porque eu acredito que isso... Eu não consigo te ver como um deputado, porque eu já te conheço antes, entendeu? Mas, assim, dizer que você vai ser a melhor pessoa, não vai ter como. Você já tá com um sorriso de político. Como é que começa um sorriso de político? Você tinha um sorriso mais assim, agora você já tá mais assim. Eu tô cansado pra caramba. Como é que foi essa campanha? Você tá cansado porque a campanha foi dura mesmo? Ainda tá nesse finalzinho. Foi pesada. Foi uma campanha... A gente rodou 111 municípios, né? Em 11 meses. Foi uma tarefa assim... Foi votado em 408, rodou em 111. 111, então... né? Tá bem. Foi uma tarefa hercúlea, assim. E o Bahia Direita... Tinha o Bahia Direita. Fala do Bahia Direita. Que Alexandre sabe. Não posso esquecer também da doutora Raíssa, né? Que entrou de cabeça na nossa campanha. Foi essa grande madrinha, né? Eu tenho uma doutora Raíssa como uma mãe, né?
Isso é notório. Peraí. E... Vai devagar aí. Meu vai ficar com ciúme, mas... Vai devagar. Não é por causa da sua mãe, não. Ajudou muito, né? Ela ajudou muito nesse processo, né? Claro, não posso esquecer também do apoio do Eduardo Bolsonaro, a menção, né? Aquilo também colaborou para que o nosso trabalho reverberasse. E já estávamos com a casa pronta para esperar o sucesso, né? Pronto, é o que eu costumo dizer sempre. Pronto. O Bahia Direita... O Bahia Direita fez sua base política. Exatamente. Botou você na rua. O Bahia Direita... Botou você na vitrine. Mas... Bahia Direita, a gente... Calculado, a gente está de 350 municípios. Né? A gente quer chegar aos 417, né? Até o meado do ano. Porque a gente teve a seguinte ideia. Cadê Murilo para falar sobre Bahia Direita? Ele está lá cuidando do gabinete, inclusive agora, né? E está correndo para ficar pronto para a quarta-feira. Qual foi a ideia que a gente teve? A gente, a direita precisa sair da rede social. Não é... acabou, aquele momento de 2018 foi um momento único. Né? A rede social exclusivamente não vai eleger ninguém. Tem que ir para a rua. Ela tem um papel, mas não é o 100%. Exatamente. Porque o Bahia Direita nasceu, inclusive o Murilo foi o criador da página, né? Que a gente transformou depois em movimento. Foi o Murilo e o excluidor ali. O Murilo criou a página. Quando a página tinha um pouco mais de 2.000 seguidores, o Murilo me chamou para fazer uma live. Isso aí já ia contar no meio da história, que ia pegar a linha do tempo, né? Que eu sou muito metódico da questão da vida política. Eu já era amigo do Alexandre desde a época de juventude do DEM, né? Lá em 2013, né? Alexandre 2013. Moreira. Alexandre é amigo meu há mais de 10 anos. O Murilo foi meu amigo de infância. Né? E o Micael Cabeludo já era amigo do Alexandre. Eu conheci a Micael em rede social, que conheci o Murilo. Sabe quem é o Micael? Você já viu a cabeleira? Eu conheço a figura. É o aquele menino Olavo de Carvalho da Bahia. Vá com calma. E aí a gente se juntou já em 2018. O que é interessante é que assim, os moldes que o Bahia Direita tem é um molde que a esquerda sabe utiliza. trabalhar muito bem. Exatamente. Que é essa questão de vamos reunir, vamos agrupar, exatamente. Vamos ver o que tem em ponto comum. Orgânico de fato. Você não pode esquecer. Você não pode esquecer. A militância, né? Isso, a militância. É muito isso. Isso foi tipo assim, vamos fazer o que já está dando certo dentro do processo político. Não, exatamente. Não, você não pode esquecer da parte. E a gente fez parte desse grupo. Sim. E foi que levou os jovens liberais e conservadores para a política. Exatamente. Foi o MBL. A gente não pode jogar MBL na vala. Isso, deixa eu te dizer. O MBL deu expressão pro Bahia Direita e deu expressão para vários momentos. Mas o MBL funciona na verdade, dessa forma, nessa organização? Falando muito assim, maior. O MBL, eu fui do MBL, né? Em 2015, né? Inclusive a gente organizou, fui uma das pessoas que organizou a venda do MBL para a Bahia. Eu falei ML para isso. Do MBL para a Bahia. Mas o MBL já está no IML? Não. Ou ainda está vivo? Está muito vivo. Perdeu a identidade. Quando perde a identidade é um morto-vivo. Mas o Olavo avisou, os caras vão te pegar. O MBL, em 2015, admirei o papel do Fora Dilma, né? Estive ali intensamente naquele processo, o MBL convocando também manifestações. Colocou o povo na rua, ensinou a direita a ir pra rua. Botou muita gente na rua. Não, tem esse know-how na direita, né? Tem, vamos dizer assim, foi a semente, né? Lá do início da direita e as ruas. Que era um traço mais de esquerda, né? Exatamente. Exato, é isso que eu tô falando. Foi um movimento de direita que levou os jovens liberais e conservadores pra política. Não tinha esse pau. Exatamente. Os partidos políticos não fazem exatamente. Isso. E aí, juntando uma coisa com outra, parando nessa linha do tempo de 2011, do movimento estudantil, né? Que eu tava contando a história daquela parte em que eu era presidente da comissão eleitoral, que eu vou um pouquinho mais tarde vou linkar com isso aí. Saindo dessa questão da comissão eleitoral, que eu tive o primeiro embate com a esquerda, a eleição do nada foi anulada. Né? Teve que convocar outra, reconvocaram a segunda, essa mesma chapa que deu a primeira venceu, e aí começou o trabalho lá. Não usou urna eletrônica, tá vendo? Não usou urna eletrônica. Passou um ano, a gestão estava meio cambaleando, tinha os grupos de esquerda querendo tomar o Grêmio Estudantil. Derrubou. Foi aí que a direção do colégio se envolveu no processo, vai ter que reorganizar outra eleição e tudo mais. Só que não conseguia ter um entendimento. Eu disse, não tenho mais tempo para estar em comissão eleitoral, meu curso é um curso exaustivo, era edificações, era cálculo, Então, eu posso... como é que você fazer cálculo e você não gosta de matemática, isso é ruim? Exatamente, não sei como eu fui parar nesse curso. Mas é porque eu gostava muito de desenho, né? Que a disciplina de desenho direito, técnico. então tem pouco tempo.
Direito eu entrei em 2013. É pouco tempo. Faculdade. Ó, o 13 que aí você gosta eu tanto. fechei. O 13 tá muito presente na vida dele. Muito. 2013. E aí 2019, né, que foi a minha Inclusive, eu acho que na presidência da Assembleia, você vai votar no candidato do 13, né? Não sabemos ainda tá em discussão, mas do 13 eu não Vai vejo, se mas abster. Contar a história do dele. 13 eu Vai não se voto abster, nunca, vai se abster. Do Deixa ele 13, contar a história. Do 13 eu não vou. Prossiga a história. Vá, deputado. E aí, em 2015... A gente quer jogar ele pra falar das coisas. E Vocês você aprendeu essa pergunta maldita de contar disso, tipo de coisa. Eu não lembro nem o que ele comeu ontem, mano. Ele é forçoso. Mas é isso que eu preciso. Deixa aí. As pessoas precisam conhecer a história dele, rapaz. Então você já conhece. É que você já conhece a Testemunho de história. corpo presente. Quem tá lá do outro lado assistindo o vídeo, Corpo de copo presente. De quê? De corpo ou de copo? De copo. Você disse copo que já... É, tipo minha água junto ali, ó. Ele patrocinava a Heineken ali, ó. Aquele ali, ó. E aí, 2013 aí, né? Começou esse desentendimento, ficou lá uma coisa... Terminou que o Grêmio ficou inativo e teve uma Assembleia Geral para decidir, né? Ó, a gente precisa que alguém presida. Né? E aí começou o clamor muito grande para que eu fosse o presidente. Eu disse, meu Deus, eu não quero me envolver nisso. Pepino tremendo, né? Eu já vi que as entidades que permeiam e que comandam isso daí, Axé. elas queriam dominar, não queriam fazer ali de fato a política de representatividade estudantil, queria fazer uma política de representatividade partidária, né? Que é obrigar você a se filiar ou no PCdoB, ou no PSOL, no PSTU, no próprio PT. E eu não queria aquilo. Eu sei que a pressão chegou a ser de um momento muito grande, né? Chegou a ser um nível muito grande, que eu não tive como me omitir. Porque ia começar a ficar feio até para o meu... para a minha, não digo imagem, mas para aquela postura do Diego Castro de ser a pessoa que quando tem um pepino ali aparece para resolver, quando tem uma briga aparece para conciliar, né? Eu vi aquilo como uma responsabilidade, né? E terminou que foi uma eleição por aclamação, para você ter ideia, até pessoas que naquele momento eram ligadas àquelas entidades, né, em consonância com os outros, decidiram que eu deveria ser o presidente. Fizeram a eleição de aclamação e terminei sendo o primeiro presidente, mesmo sabendo que minha linha era uma linha contraditória à esquerda. Né? Mas você era o homem do diálogo. De direita na Bahia, primeiro presidente do Grêmio. Fazia de direita, política, Você né? é do Fazia grupo, você é política. do grupo certo. Exato. Só que aí, quando eu sentei na cadeira, né, montei uma equipe, fiz um trabalho lá fantástico, né? Não vangloriando não, mas pegamos os melhores alunos, os CDFs, né? Ampliamos, até salão de jogos a gente fez no colégio, né? Com parcerias de fora, né? Mais tarde foi o único colégio quando abriu aquele processo eleitoral de eleição para diretores, né? Sim. Você voltou lá na sua escola depois de Todos não, os não deu colégios. tempo, né? Tem um tempinho que eu não volto lá, né? Todos os colégios reelegeram os diretores da situação. A única escola em que eu bati o pé e disse, não, porque o diretor estava mangueando mesmo, né? Não vamos apoiar você, vamos apoiar outra chapa. Apoiamos a oposição, sofremos tesourada de tudo quanto é lado, e foi o único colégio do Estado naquela eleição de diretores que elegeu uma chapa da oposição. Que o apoio que a gente deu àquela chapa, com o voto dos alunos e professores, foi decisivo, e pais, foi decisivo para a eleição, né? Fazendo barulho desde cedo. Isso aí já foi em 2012, né? Já era presidente do Grêmio, né? Em 2011, quando eu tinha assumido, eu tive essa primeira visita das entidades estudantis. Ah, você é o novo presidente, tal. De repente me botaram um papel na mesa e disse, você aqui é obrigatório você se filiar a um partido político como eles chegam. Você vê. Você vai ter que escolher. Me deram uma ficha do PCdoB. Eu disse, não, comunismo? Esse partido aqui eu não vou filiar nunca. Já pensou se você tem essa ficha? Exatamente. A esquerda ia achar. Exato. Ia descobrir que ele era do PCdoB. Nunca. Aí durante a campanha rodar no grupo do Zap, a foto dele no PCdoB. E aí eu nunca já negou a tinha raiz. dito, naquele momento que eu estava em consonância com democratas, disse, o meu partido, inclusive o partido, se eu for me filiar a algum partido de que eu era membro, mas ainda... Não, já era afiliado, mas eu não tinha participação ativa, né? Já acompanhava reuniões. Do DEM. Eu disse, PFL. O partido, que era DEM, né? PFL em 2007. PFL virou 2007, já era DEM. já era DEM. O partido que eu tô é esse aqui, porque é o que mais se aproxima do ideário do programa partidário do que eu penso, né? E aí deixaram você continuar?
Tá aí que começou o quebra-pau, né? Disse, ó, você tem 7 dias para se filiar, ou então a gente vai trazer um movimento tal, para se acampar aqui dentro do colégio, vamos fechar a rua, tocar fogo em pneu. Até ameaçaram, me ligavam por telefone, a gente sabe sua rota, vamos fazer isso, isso, isso e aquilo, né? Os movimentos estudantis, me ameaçaram de tudo quanto é jeito. Assim, eu sempre fui uma pessoa. Sua mãe muito dizia o quê disso tudo? Eu escondia minha mãe. Eu escondia de sua mãe? Minha mãe dava um conselho para cair fora disso, que era problema. Eu escondia, né? Quando sua mãe soube que você estava indo para Barra fazer mutim não, a aí favor ela de já Bolsonaro. acompanhava, mas ainda ela ficava muito temerosa com essa situação, né? Mas lá no Grêmio eu escondia, né? Eu disse, ó. Não, mas eu tô indo estudar, mãe, com a camisa aí debaixo. Nada disso. Ela só veio saber dessa história quando eu saí do ensino médio. Ela só veio saber da história quando eu saí do ensino médio, né? Que aí eu contei tudo, ela disse, você é louco. Você tem quantos irmãos? Tenho 2 irmãos. Você é o caçula? Não, sou mais velho. Né? Que exemplo. Eu sou mais velho. Que exemplo. Mas eu consegui ao mesmo tempo, pra você ver, uma pessoa que... Mas você cumpriu o seu mandato lá? Cumpri e, eu, inclusive... Impeachment de se perguntar a referência lá, elegi inclusive o sucessor, se perguntar a referência a qualquer estudante daquele período, eles consideram que foi o melhor presidente. Eu não gosto de falar por mim, né? Mas é a referência. Foi o melhor presidente de Grêmio que já passou. É, porque tem uns até deputados hoje, que têm essa mania. Eu sou isso. o único deputado que tem Exato, uns deputados né? que tem amanhã. Eu gosto muito de jogar pro Só testemunho das eu pessoas. faço isso aqui na Bahia. Porque o que foi que eu fiz naquele momento? Por isso que eu digo que foi a minha maior escola política. Eu aprendi a lidar com a oposição, né? Aprendi a viver com pressões dentro do ambiente político, né? Com ameaças, né? E conciliar tudo. Eu sempre fui uma pessoa... Cara, você tá pronto pra Alba, velho. Eu sempre fui uma pessoa temente, eu digo temente a Deus, confio muito no Senhor Jesus Cristo, no poder que o nosso Senhor Jesus tem sobre as nossas vidas. E quando vinha essas adversidades, eu me mantinha firme, que eu sabia que tinha um propósito, né? Que Deus estava no controle de todas as coisas. E você estava numa das escolas mais tradicionais da Bahia, né? Que é o Severino Vieira, que fica ali em Nazaré, né? E uma das maiores escolas públicas, palco de grandes movimentos estudantis. E de políticos importantes. Sim. Severino Vieira, o próprio senador Severino Vieira já foi... lá. Vários políticos já estudaram lá. Então eu não sei, porque Hilton ele devia ser contra a escola também. E aí o que acontece? Naquele momento, né, eu mantive essa linha e eu disse, olha, sabe de uma? Vocês podem vir, traga seu movimento, faça o que vocês quiserem. Aqui vocês só vão me tirar ou morto ou então a força. Ai, Bolsonaro. Ali eu tomei uma postura naquele momento que não era do meu perfil, né? Eu disse, aí chegou a hora, como eu disse, tem momentos e momentos, chegou a hora de você bater na mesa, né? Porque, claro, o diálogo é a via principal, eu digo, a ferramenta de trabalho do político. Mas o político não pode ser amém, 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 não que eu diga que o diálogo seja amém o tempo todo. Mas chega um momento em tudo na nossa vida em que a gente tem que ter uma postura firme, né? E até mais incisiva que vai desagradar. E vamos lá, vamos para a Alba, vamos falar do seu projeto. Aí eu vou chegar aí. Foi nesse momento que essa pergunta foi teve a pressão, né? Nós conseguimos fazer um excelente trabalho, né? Reelegi o meu sucessor em 2012, quando eu estava saindo de lá, né? Seu sucessor caiu em tentação? Um momento sim. Mas hoje voltou, né? Voltou para Jesus. Né? Eu nunca mais, inclusive, eu vi, que até o Josevão, o nome dele, me lembro muito bem, né? Vamos procurar a rede social dele. Já vai aparecer. Foi um conselho até que eu deixei, não se filie essas entidades, porque eu fiz uma política de representação estudantil, eu não fiz política de representação partidária. Nem o Democratas, eu era presidente, inclusive, dali eu já era... Você era o presidente? Diretor do movimento estudantil do DEM, que eu fundei. Aí foi através daí que eu ganhei uma projeção nacional no Democratas, né? Pegar fotos antigas, você vai ver lá, aniversários meus, inclusive comemorado no Senado Federal, com Marco Maciel, que foi... vice-presidente da República. A galera cantou parabéns pra você lá no Congresso Nacional. No Congresso foi a foto com álcool na mão, não. Não. Foi verdade. O Murilo votou. Porque a projeção veio daí, porque chamou a atenção. Pô, um cara de direita, presidente do Grêmio, se mantendo firme nos filiou, isso deu uma projeção nacional. E quando foi que a Semineto chamou você pra conversar? Olha, foi assim, contato com a Semineto de conversa foi poucas vezes, né? Momentos de campanha, né? Ali que a gente se reunia para definir alinhamentos políticos.
E questão de reuniões partidárias mesmo, né? Para definir estratégia de juventude e tudo mais, para o plano de vista prático ali de rua, né? Que foi daí que a gente fundou a juventude, de fato, do Democratas, né? E ele naquele gosta momento. De você. E ele gosta. E agora, depois de odeia você. Depois de eleito, ele já conversou com o deputado? Não, ainda não. Comigo ainda não. Mas você sabe que o destino da Bahia é a Semineto ou PT. Nem no segundo turno, né? Eu tive contato Você não apoiou ele, inclusive, no segundo turno. Não, deixei claro que o segundo turno eu estaria apoiando o ACM Neto, não com um voto ali de convicção, mas com um voto com um voto muito mais de, como é que eu posso dizer, de objeção ao PT, né? Um voto ali, então foi porque a gente não tinha um apoio crítico, porque inclusive, se vocês pegarem declarações no período eleitoral, eu deixei bem claro, o meu nível de comprometimento com a campanha do ACM Neto vai ser proporcional a dele com a de Bolsonaro, né? Ah, peraí, Ed. Por quê? Não, peraí. Porque, veja bem. É óbvio que ele não podia se manifestar em relação a Bolsonaro ou Lula. E por que a gente poderia? Porque a sua obrigação estava na base de Bolsonaro. Não está na base. Sim, você está na sua posição de presidente. Mas ali, o que é que acontece? O que é que acontece naquele momento, né? A gente tinha uma escolha, eu não incentivei de maneira nenhuma ao voto nulo, eu achei isso ignorância, né? Eu deixei claro, ó, temos um candidato e aqui a escolha tem entre o menos pior. Entendeu? Acho que o menos danoso tá claro que é o ACM Neto. Entre ele e o PT, lógico, que a gente tem que trabalhar para eliminar o PT. Você achou errado a situação de Eduardo Bolsonaro aqui? O que é que eu deixei bem claro? O que é que eu deixei bem claro a todo momento? Esse apoio é um apoio, como ele falou, crítico, porque para que a gente não iluda, inclusive, o nosso eleitorado, de que ele vindo a ser governador, vai ser um governador de direita, né? Porque nós queremos ver não só o aceno, mas do ponto de vista prático, o que ele como governador vai apresentar para atender esses nossos anseios patrióticos. Que a Semineto seria melhor do que qualquer outro. Em relação à pauta, as pautas relacionadas à família, né? Eu não vi um projeto efetivamente voltado durante o ACM Neto prefeito. Aí você vai lá e para faz. As famílias. Quando for deputado, no governo dele, estava melhor para eu não posso falar por ele, eu avalizando um apoio de quem votou em mim. Dar confiança nessa linha é uma responsabilidade muito grande. Meu filho, é realidade. Não pode ser dessa forma. Eu queria que vocês tivessem responsabilidade. Eu queria que vocês do PL tivessem esse mesmo senso crítico quando o Roma sentou para conversar com o Gedel durante a campanha. Não, Lúcio. Não, ali foi um momento... Que momento o quê? Um momento em que, como eu disse, ele responde pelas ações dele, mas naquele momento eu não poderia chegar e dizer, olha, não vote em Roma, porque Roma, em um determinado momento... É isso, eu entendo você, porque você estava ali na base... Eu também desincentivei, como eu estou dizendo, no segundo turno, em momento nenhum, eu desincentivei o voto em ACM. Mas foi broxante isso. Eu só não poderia cair de cabeça em uma campanha de corpo e alma, sem um comprometimento com as pautas em que o nosso nicho defende, né? Eu não poderia dizer, o ACM Neto vai ser o governador da direita, como muita gente estava fazendo. Não tem como. Isso aí... Mas é agora... Mas aí vocês ficaram no mato errado. Eu fiz campanha Você fez uma campanha... No segundo turno fiz campanha para ele, rodei interiores, né? Levei a mensagem do voto útil, inclusive, voto contra o PT, né? E, inevitavelmente, defendi o nome dele, né? E fizemos uma campanha exaustiva. Cara, o Roma não tinha condições. No segundo turno. O Roma não tinha condições. Desincentivei essa questão do voto nulo. E disse, eu sei que nós estamos chateados, principalmente temos uma mácula do ano que foi 2020, em que até algumas declarações do ACM Neto soou um pouco, como é que a gente pode dizer? Arrogante. Um pouquinho de arrogância e principalmente soou um pouco desrespeitosa com o nosso nicho, né? Dizer, essa nova direita já nasce velha, né? Quando acabou a campanha que não teve ali uma eleição de candidatos da direita. É por causa das pessoas. A postura dele. Ele mentiu naquele momento? Não. Eu acho que ele não mentiu, não. Não é que ele mentiu, né? É porque você é uma exceção. Mas eu acho que ele generalizou, né? Sim, mas. A nova direita. Por exemplo, né? Tivemos a candidatura do Alexandre, né? O Alexandre é um quadro novo dentro da direita, tem sua experiência política, mas o tom que ele usou, a nova direita nasceu velha, né? No sentido pejorativo. Hein? Todo mundo que entrava ali... Não é a nova direita. Diego, não existe a direita, né? Ele queria dizer agora... Todo mundo que entrava ali naquele meio, Neto já conhecia em alguns bastidores da política.
Sim, mas não conhecia. Ele já conhecia. Não conhecia, não veio dessa forma. Ele já conhecia, Diego. Por exemplo, o Alexandre mesmo, você perguntar quantos contatos você teve com ele, conhecia o teu dia a dia? A conversa de Alexandre não é diferente, não é com ele. E se eu botar aqui... Alexandre é outro assunto. E se eu colocar aqui, vamos dizer assim, 60 candidatos saíram a vereador, de você lá dentro. A vereador, 60 candidatos saíram a vereador em 2020. Se vocês perguntarem, vocês tiveram algum contato com a Assembleia, eu tenho certeza que 45, 50 nunca tiveram contato. Os líderes de movimento, todo mundo. Mas, por isso, eu achei a declaração foi um tom pejorativo, né? E resumindo, o que é que eu quero dizer com isso? E os seus colegas, colegas deputados de direita, do DEM? Do DEM não, do União agora. União. Não, eu tenho uma relação excelente com todos, né? Uma relação interpessoal, procuro manter com todos. Mas deixei claro, olha, estamos no mesmo barco de oposição, né? Isso aí a gente tem uma consonância... Mas você anda conversando com o pessoal, inclusive do seu partido? São 4. Sim, vocês conversam entre si? Tem contato. Esse grupo de WhatsApp formado? Temos. É verdade que retiraram um. E você tá sozinho, né? É verdade que Raimundinho Não. Raimundinho saiu ou pediu pra sair do grupo? O cara vai jantar com o Jerônimo. O grupo tá intacto, né? O grupo tá intacto. Mas vocês farão oposição. Raimundinho da JR continua lá. Raimundinho tá no grupo por ser do partido, né? Mas o que é que acontece? A política, como eu digo a vocês, a política é algo que você tem que ter jogo de... Como eu digo, não, isso é um mantra, né? Você tem que ter jogo de cintura, né? Raimundinho, depois da campanha, tomou a posição dele. Né? Ele responde pelos atos dele. Como eu disse, eu, Diego Castro, eu posso falar por mim. Minha postura vai ser essa, né? O Raimundinho quis tomar a postura dele. Qual vai ser sua postura? Um deputado conservador, né? Vai defender as mesmas bandeiras e vai traduzir isso em projetos. E quais são as bandeiras? Guerra cultural, Deus, pátria, família, liberdade, propriedade. Guerra cultural menos imposto, né? Uma melhoria no sistema de educação, para que não seja o sistema de educação que a gente assiste aí há mais de 20 anos no Estado, que é o sistema doutrinador. Isso é uma verdade, né? Fortemente influenciado ideologicamente. Mas que, ao mesmo tempo, vai procurar o diálogo, vai procurar manter uma boa relação interpessoal das pessoas. Porque é bem diferente você discordar da pauta e criar inimizade com a pessoa. Ok, eu já entendi isso. As pessoas confundem muito isso. A pessoa é uma coisa, o terno que ela tá vestindo... Exatamente. Mas você não vai ser aquele opositor de votar sempre contra um projeto do governo só porque vem do governo. Depende do projeto. Como eu disse. Um abraço para Hilton. Como eu disse, né? Eu não vou votar por votar. Se um dia der um iluminar, vamos dizer assim, conservador ou liberal econômico na mente do Jerônimo, ele mande um projeto para a Assembleia que dialogue com esses nossos interesses, da nossa visão conservadora, que vai nortear o meu mandato, eu não tenho problema nenhum em votar. Você pode fazer uma emenda no projeto. Por exemplo, né? Está se cogitando aí a privatização da Embasa. Né? Está se cogitando. Você acha válido? Vindo do governo. É excelente. É uma ideia liberal. O governador negou. Né? O governador negou. Tá se cogitando, né? Porque eu estou vendo os bastidores, sei não. Né? Lá na frente a coisa pode... Vai desaguar nisso aí. Né? A ponte de Salvador. Excelente. Né? E como é que tá o partido na Bahia agora, Diego? Após a eleição. O PL está se mantendo de forma... O partido tá consistente, né? Estou vendo o Roma buscando ali equilibrar, né? Essa nossa posição quanto a figura de oposição. Esse espólio que Roma teve, a grande votação que Raíssa também teve. Eu vou colocar a Raíssa na conversa também, porque poder ter. Sim. Porque os dois foram bem votados por conta de Bolsonaro. Bolsonaro. Vocês têm esse voto bolsonarista aí. E como é que vocês estão enxergando cuidar disso? Porque agora não tem mais o presidente lá por 4 anos para poder manter um discurso. Né? É mais difícil você fazer quando você não tem a imagem dele para dizer, não, o presidente aqui é o partido do presidente, o que vocês estão pensando? O Roma e Raíssa, que são os dois exponentes aí do PL. Bom, eu tenho defendido... Raíssa que te ama, Raíssa te ama. Eu tenho defendido a ideia de...
A nossa mãezona. Eu tenho defendido a ideia, né? Não fez a campanha do papai, mas inclusive, fez você causou muito ciúme. Porque Raíssa só queria gravar com você, tirar foto com você. E o pessoal ficava, vinha tirar foto comigo. Ela dizia, não eu só tiro foto contigo. Nem a campanha de papai fazia. Nem a campanha, era só com ele. O material de Raíssa foi todo Bolsonaro. Todo Diego K, todo. O negócio dela é com você. Não, assim, eu tinha pelo fato da gente ter uma procidade, uma relação interpessoal, né? Isso, consequentemente, não tem como se afastar do político. Mas a Raíssa, se analisar, a Raíssa fez material para todos os candidatos. Olha, né? para mim, como foi que surgiu essa amizade? Muitos se precipitaram, criando brigas desnecessárias, né? Isso acontece muito na direita da Bahia? Na direita... Tá triste. Não, a direita, isso ela briga muito entre si. É o que eu critico. A gente tem que parar com esse autoflagelo, né? Isso aí vai destruir a todos nós. E como foi que surgiu a amizade entre você e Raíssa? Olha, eu conheci Raíssa através do vídeo que ela fez, né? Falando sobre o quê? Defendendo aquela questão lá da cloroquina, né? No sul do estado lá, que ela pediu os medicamentos ao presidente e tudo mais. E aí eu recebi o contato do interesse de fazer uma live, né? Eu disse, da doutora Raíssa, que honra. E nós fizemos com Bahia Direita, foi ali o primeiro contato, né? Após isso eu fui lá no Extremo Sul conhecer o trabalho dela, foi daí que eu vi de perto uma pessoa íntegra. Qual é o trabalho dela, Diego? Uma pessoa... Ela era secretária de saúde. De saúde do município, né? Ela fez um trabalho lá fenomenal e eu passei, diga ali, quando eu viajei, 7 dias para conhecer o dia a dia dela mesmo, né? Até inclusive a intimidade deles, da família dela. E eu vi ali uma verdadeira pessoa de Deus, né? Eu vi um ser humano ali, não querendo aqui exacerbar nos elogios, mas de fato ser um ser humano raro, né? Em relação à sua integridade, à sua humanidade. Eu peguei situações de eu ter que levantar assim de madrugada para comprar uma coisa, né? E a gente foi sair, né? Eu passei na frente da porta do hospital, estava ela lá com pessoas no hospital público que ia ser atendidas lá, orando pelas pessoas que estavam ali, sem nenhum holofote. Você vê que aquilo não tinha nenhum interesse de mostrar o que está fazendo. Ela né? era aquela irmã mesmo da igreja, da oração, do culto. De verdade, né? Eu já vi ela, eu não posso aqui dar detalhes, né? Questão de intimidade, mas já vi ela deixar de fazer por ela precisando para ajudar os outros. Isso e o que foi que atrapalhou, Raíssa? Trabalho. Olha, em que sentido você fala atrapalhar? De não ganhar a eleição? Não, no sentido da relação política. Porque todo mundo tinha uma certa dificuldade de chegar nela, de ter um isso diálogo. Isso é uma falácia. É uma falácia, né? Muito pelo contrário, sempre foi uma pessoa acessível, né? Mas não é porque você é o queridinho, você tem essa visão, né? Não, de forma alguma. Você falou aqui de ACM Neto. Que a ACM Neto, você não tinha o acesso a ACM Neto, que alguns vereadores também não tinham acesso. É que é natural, né? Existe também essa crítica com Raíssa, de várias pessoas que criticam esse acesso. Eu vou lhe dizer... Talvez você, por ser querido, tinha acesso, tinha o telefone, tinha o WhatsApp, tinha o número até da funcionária dela, alguma coisa. Eu morei, inclusive, em Porto Seguro. Eu já tinha uma relação com a Raíssa e a família muito antes de qualquer planejamento político da Raíssa, né? De qualquer ideia de sair candidato a alguma coisa. A gente já tinha uma relação de amizade familiar. Mas a projeção já existia. Ela, quando ela veio na pandemia, que ela se destacou, ela ganhou o título de doutora cloroquina, então já existia. Ela tinha o título. Tá? As pessoas... Doutora cloroquina. Mas aí, todo mundo conhecia como doutora cloroquina. Bolsonaro veio para Bahia, foi para Porto Seguro, deu impulsionamento à imagem dela. Bolsonaro também, Bolsonaro já tinha eu vou lhe fazer a cronologia dessa imagem. Cronologia. Raíssa surge ali em abril de 2020, né? Sim. Vamos dizer, abril de 2020. Final de abril de 2020 foi quando eu passei a conhecer a doutora Raíssa. Ali não tinha nenhum plano de sair candidato a nada. Era uma pessoa que... Mas já tinha um holofote, já existia existia, mas assim... A figura da pessoa... Se você perguntar, nem eu tinha plano de sair candidato. Era inevitável você não ter uma figura como ela, não saindo candidata a qualquer coisa diante da exposição da imagem dela. Mas ali eu tinha uma admiração pessoal. Cara, eu achei péssimo. Exato. Eu tinha uma admiração... dessa jogada política que eu achei péssimo. Não achei, eu vou lhe explicar por quê. Eu tinha uma admiração pessoal por ela, né? Porque eu conheci o ser humano e disse, essa mulher... É isso que a gente... É de pessoas assim que a gente precisa dentro da política. Né? De seres humanos de verdade. Não de fantoches que vai sair candidato, como a gente abordou até aqui anteriormente, veste uma carapuça de cristão, disso, daquilo, né? Eu vi
que era uma pessoa íntegra, honesta, sincera, né, em tudo que fazia. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse, doutora, a senhora tem que se lançar de fato, não pense 2 vezes. A gente está precisando de pessoas assim. Se vier o chamado, não recuse. Né? Porque a senhora é uma pessoa cristã, sabe que tudo é propósito de Deus. E ela relutava naquele momento, inclusive, de sair candidato por todo o desgaste ou de pensar em qualquer candidatura. Então desfaça uma fofoca para mim. Foi verdade que ela chegou? Foi verdade que ela chegou em Bolsonaro querendo ser governadora da Bahia? Não, disso aí eu não posso afirmar. Foi verdade que ela chegou, eu quero ser governador. Bolsonaro, faça pesquisa. Não foi verdade. Não foi bem assim. O que aconteceu? Dizer com tranquilidade que não. Não foi? Não foi bem assim. Com tranquilidade não foi bem assim. O que aconteceu? Quando Raíssa surgiu, ela tomou aquele protagonismo, né? Nós estávamos num período da pandemia. Muitas pessoas ali, antes daquele momento, viam a Semineto como um provável candidato que dialogasse no futuro governo ao que a gente defendia. Só que aí veio um momento, inclusive coaduna com a crítica que eu estava fazendo anteriormente, Sim. em que ele se abraça com o PT, período da pandemia. Quando? Começa a repetir o mesmo discurso de Rui Costa, começa a bater na direita, bate no governo Bolsonaro. Na verdade, foi o Rui Costa que repetiu o que ele fez. Porque o que ele fazia na prefeitura, o Rui Costa fazia no governo. Fizeram a mesma coisa, né? Andaram abraçados. Manteve uma correlação que passava da correlação administrativa. Mas, cara, quem que sabia o que fazer durante a pandemia? Político. Eu sei, mas quem que sabia? Qual político que sabia o que fazer na pandemia? Eu não acho que a lives de ACM Neto. Mas você acha que também Bolsonaro não fazia isso, não? Não surfava nessas coisas? Do discurso? Não, mas entenda. Não, Bolsonaro é um fenômeno. Mas entenda onde é que eu tô localizando. Ele por si onde é que eu tô contextualizando essa questão. A gente tá falando aqui do surgimento da Raíssa, né? E o ACM Neto, a partir daquele momento, né, aparece em uma live com um livro de cabeceira, acho que foi de... Me ajuda aí, Alexandre. De Marighella. Aquilo foi montagem. As pessoas... Não foi montagem, não. Foi verdade. Não foi montagem. Não, tô dizendo que foi montagem. Aquilo, o cenário foi montado. As pessoas... O cenário foi montado. Aquilo ali deixa um recado, claro que o quê? Olha, ACM Neto é um político de centro-esquerda, de esquerda. Eu acho absurdo ele não vai abraçar a direita. Isso deixou bem claro. Não, eu acho absurdo. Os discursos dele. A galera vê um livro de um cenário montado e uma foto de Roma com Lúcio José, não dividia nada. Luma, pelo amor de Deus. Não é possível. Mas o Roma teve o aval do presidente Bolsonaro. Porque não tinha ninguém. E porque foi o erro de Eduardo Bolsonaro. Você queria que nós ficássemos contra ele? Não pediu você ficar contra. Só o seguinte... Se Eduardo Bolsonaro não tivesse se metido... Só para a gente não se descontextualizar... A gente estaria feliz hoje. Dessa questão, né? O ACM Neto começou a cair em desesperança nesse nosso nicho, nesse nosso público que enxergava ele como uma esperança. Foi um desespero durante a pandemia, isso é verdade. Se desesperançamos em relação a ele como candidato que, não representando em sua totalidade, mas que abraçasse, que fosse a nossa opção de fato, sem problemas. E aí o que é que acontece naquele momento? Surge uma lacuna de representatividade no nosso nicho. Né? Nesse exato momento aparece Raíssa com essa questão. Com a cloroquina na mão. E aí o que é que o nosso público disse? Nosso candidato seria a ACM Neto ao governo, mas o que é que a ACM Neto está fazendo? Está batendo, inclusive criticando as manifestações lá de reabertura do comércio. Perdeu muito apoio de comerciante, muito apoio do setor privado, que via ele como uma opção, inclusive, né, mesmo com muitas críticas, né, por conta desse período. Isso. E aí ele fez críticas que, eu digo que foram exageradas ali, impensadas até ao governo do presidente, e a conta veio depois. O público que ele precisou, o nicho que ele precisou do apoio em massa para decidir a eleição foi um nicho que muita gente optou pelo voto nulo em 2022. O que é que eu faço? Aí surge Raíssa, né? E aí o pessoal viu, ela tem que ser nossa governadora. E começou aquele clamor, governadora. Pessoal, quem? A direita, você pode observar. O maior marqueteiro da direita da Bahia, que não veio aqui hoje. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Não, eu defendi... Murilo! Eu defendi a ideia, inclusive, a senhora tem que se lançar, tem que lançar seu nome, a senhora é uma figura propícia a isso, reúne essas qualidades. E aí, mais na frente, no processo político, terminou na chapa Roma e Raíssa, né? Roma veio a ser ministra do presidente Bolsonaro, ganhou um protagonismo nacional no Ministério da Cidadania, fez um excelente trabalho e terminou o presidente chamando os dois, vai ser Senado e governo. E saímos com aquela chapa, né? Merda. Eu não vi
isso de maneira negativa. Eu vou dizer por que na frente. Eu vou lhe dizer o porquê. Foi muito positiva. E aí o que acontece? Aí até para não perder essa linha de discussão em relação a semineto. Eu achei, na minha avaliação, eu custei acreditar que o ACM Neto estava cometendo aquele erro estratégico naquele momento. Uau. Em 2020. De tomar aquela postura, de tomar as dores do PT. O que ele poderia fazer? Que dor do PT, tio? De fazer críticas à direita, abertamente. Mas ele sempre foi oposição. Ele botou o Maia lá e botou o Alcolumbre para fazer oposição. O que ele poderia ter feito? Se mantivesse neutro, né? Tenho críticas pontuais, mas ele exagerou em muitas críticas. Isso desagradou o nosso público, que eu falo, porque eu estava nas ruas. Você também estava. E a gente sentiu as dores. E as pessoas perderam a esperança nele como candidato que representasse. Mas, cara, diante da realidade, qual é o candidato aqui para bater de frente com o PT? Não tem outro. Mas aconteceu no segundo turno. Foi o que eu falei. No segundo turno, a gente teve que dar o voto útil. Né? O voto de muito mais rejeição ao PT do que mais de aval a Semineto, mas ele era a única opção que tínhamos, votamos nele, fiz campanha para ele. Mas ele, eu estou aqui fazendo a avaliação do erro estratégico que ele cometeu. Em 2020, se ele se mantivesse ali neutro, fazendo as críticas pontuais, ele não teria dificuldade para derrotar o Jerônimo agora, porque você vê, de 9% ali, mais ou menos, do eleitorado que votou no Roma, né? Sim. Que poderia abraçar, de copiar uma campanha do ACM Neto, eu posso dizer com certeza, 50% ou até mais preferiu anular o voto. A ACM Neto não ia dizer que estava apoiando o Bolsonaro. Mas não é isso que eu estou falando, não. Hipótese alguma. Por conta dessa postura que ele tomou no passado, que criou antipatia com esse nicho. Ou seja, ele cometeu um erro estratégico de imprudência. Ele poderia ser mais light nas suas críticas, até para facilitar, levar ele para essas pessoas que tem uma parcela do nosso eleitorado que é incisiva nas suas cobranças. Né? E que não tem jeito, ninguém vai mudar a cabeça. É incisivo até certo ponto, né? Então, eu achei que ele cometeu um erro. Porque depois o olho fecha e entra no Eu achei que ele cometeu um erro, né? Enorme, estratégico, que, pelo que eu conheço do ACM Neto, que é um político extremamente inteligente. Ele é inteligente. Um político articulado, né? Um erro que eu custei acreditar que ele estava cometendo aquele erro. E em 2020 eu falei, olha, isso vai custar caro em 2022. Sim. Esse público vai guardar esse rancor e não vai votar. Eu lembro. Não vai votar. Foi aí que abriu espaço para o surgimento do Roma. Surgiu um Roma, que foi uma surpresa, ele não estava cogitando. Mas se a gente não tivesse a influência e aí, o que eu de quem teve aqui na Bahia? Porque tratou a Bahia como se fosse o quintal que criasse galinha. Não é assim. Fala aqui, a diferença de cima para baixo foi feio demais, pô. Dizer, tem que ser fulano. Não é assim. Não, eu não vejo dessa forma. O palco político na Bahia é democrático, histórico. Você sabe muito bem disso. Exatamente, veja bem. Então aqui nunca funcionou esse negócio. Você conseguiu enxergar outros nomes? Exatamente, eu te perguntar isso. Quem seria o nome propício? Mas é justamente por não ter o outro. O nome seria Daiane, mas Daiane foi embora. Era esse o projeto, lá atrás. Não, era ela sim, você sabe que era ela. Lá no início era ela e acabou. Ninguém olhava pro outro lado, era só Daiane. Inclusive, a ex-deputada tá até convidada. Pronto, Dadai vem aí trocar ideia. Estamos aguardando. Mas me bloqueou no Instagram, enfim. Aí o que acontece? Te bloqueou? Me bloqueou. Por quê? Então você é uma pessoa muito malquista. É por isso que eu não quero vir. É por isso que Alexandre, né? Tá explicado. É por isso que Alexandre tirou você de um bocado de grupo do WhatsApp. Fica brigando com a gente. Alexandre estratégico. Ele me tirou do Zap, mas a gente continua se falando no Instagram e normal. Ele, Luma, é só porque eu não quero intriga, eu não sei lidar com esse momento. Vai ter um momento de falar sobre isso. Mas assim, como não tinha um nome pra fazer oposição ao PT? ACM Neto. Criar uma via, um desgaste desnecessário. Mas aí, vamos aí. Ajudou em quê, Bolsonaro? Vamos parar aí e fazer a crítica pontual. É justamente onde insere essa avaliação que eu estava fazendo. Foi nesse exato momento que ele poderia se manter neutro para não perder esse público, que ele tomou as dores e se abraçou com o PT. Aí neutro, ele ia perder o público maior que votou nele. Não. Você sabe que teve gente que votou em Lula e votou nele aqui. Ele querendo agradar. Foi a grande maioria do eleitorado dele. Querendo agradar a esquerda e tomar, inclusive, votos do PT. Não tem estratégia do ACM Neto, entendi perfeitamente. Querendo agradar a parcela ideológica, a eleição o cenário estava muito polarizado, ou era esquerda ou era direita, e querendo agradar. Mas aqui na Bahia a maioria esse nicho. Não. E querendo agradar esse nicho ideológico. O ACM Neto e o Paulo Souto falaram, inclusive, no podcast da Metrópole, e deixaram bem claro
que eles perderam a eleição e botam na conta que perderam a eleição pro Lula. Exatamente. Não é a esquerda que é forte. Foi o Lula é muito forte. O Lula é muito forte dentro do estado da Bahia. Qual a leitura que eu faço? Essa é a leitura dele. Isso foi a resposta, porque assim, ele não poderia brigar por Bolsonaro não tem voto para fazer um senador aqui que girar para governo. Qual era a leitura que eu faço? Lula teve menos voto que Raíssa. Qual é a leitura que eu faço da estratégia do Semineto lá atrás? Né? Ele disse, olha, o centro, as pessoas que têm um pensamento nem Bolsonaro nem Lula, que era o público que ele se seria, essas pessoas eu já tenho como opção, isso era inegável. Né? O que é que eu faço para conciliar um lado e outro? Né? Ele pensou muito mais na esquerda do que na direita. Que é a maioria. De cabeça. Que é a maioria. Lógico, se abraçou. Mas aí que está o erro de avaliação dele, de postura e de estratégia. Para tentar se inserir nesse público, eu acho que de uma forma acelerada, ele tomou as dores da esquerda e começou a bater na direita. Como eu disse, essas declarações e determinadas posturas prejudicou. Que ele quisesse abraçar um outro como estratégia, mas se mantivesse neutro, não tomasse as dores de um. Mas vamos lá. E aí, o deputado, Diego, para 2024. Sim. Se a Semineto quiser construir com Bruno Reis esse processo, como é que tá você hoje? Por favor. Olha, esse diálogo hoje, como é que tá dentro da... Veja bem. Ou pode se correr o risco de... Raíssa não tá mais no Senado. De disputar esse processo. Agora é você sozinho. Agora é você sozinho. É você... Tá no cenário. Veja bem. Eu vou convidar a doutora Raíssa para vir aqui bater um papo com você, pra você mudar essa conversa. Semana que vem, pronto. E ela vai fazer o coração. Eu vou fazer o coração. Vai fazer o coração. O que é que acontece, né? Tudo depende do que você me disser. Eu estou aguardando um posicionamento em relação a, primeiro, como é que o nosso partido PL vai se comportar nesse cenário. Eu defendo a ideia de que temos que lançar um candidato à prefeitura para que possamos caminhar com as nossas próprias pernas, porque se o nosso pensamento é de ter uma Bahia conservadora, de ter uma Salvador conservadora, ainda que a gente saia para perder, nós estamos marcando posição. Não vamos encontrar estrategicamente. Mas como é que vocês estão hoje em dia? Existe uma união? Hoje tem esse diálogo. Eu tenho uma correlação, como eu digo, política e pessoal muito boa com os setores da prefeitura, com as pessoas, inclusive o próprio Bruno Reis, as pessoas que estão ali no seu entorno, mas é bem diferente de ter qualquer tipo de cabeça mais conservadora, né? Bruno eu vejo com um perfil mais conservador. Bruno tem um perfil mais conservador. O menino do Calabá! Sim, Bruno tem, né? Tem essa tendência, né? Eu acho um político, inclusive, ponderado, né? Eu admiro essa postura ponderada do Bruno, né? Temos um bom diálogo, mas eu não vou me comprometer de maneira nenhuma a fazer acordos políticos e nem me precipitar. Por causa do partido. Porque eu estou estudando o cenário e eu defendo a ideia de que tenhamos uma candidatura própria, né? Assim, vai a direita vai lançar o candidato? Não posso afirmar isso porque depende de muitas conjunturas, né? E o partido está inteiro ou está partido? Está partido. O partido está inteiro, né? Embora o partido está firme. Diego, eu gosto de você. O PL não. É muita especulação que acontece por aí. É fake news? É fake news, muita fake news, né? Tá desagregado e tal. Vocês estão conversando, então Roma tem... Eu soube que Roma estava na fazenda, Roma já voltou da fazenda. Doutora Raíssa já veio de Porto Seguro, já saiu de lá da praia de Arraial da Ajuda, já veio para Salvador para poder recepcionar esses deputados e começar a fazer essa conversa. Já está na hora, porque... Tivemos. Segundo turno foi novembro. Vamos ter uma reunião agora estratégica, né? Que vai definir. Tá? O cenário de janeiro, você sabe, está arrumando os eleitos... Estou com a cabeça muito mais voltada para uma equipe, gabinete, meu caso mesmo. A gente está com um catálogo de projetos de lei que está ali sentando diariamente. Já vai começar, já. Primeira semana a gente vai apresentar 10 projetos já, né? Um pacotão de 10 projetos. Preenchendo papel para votar no presidente. Ainda. Né? Negociação para votação. A negociação para votação na Assembleia, presidente. Veja bem, hoje só tem apresentado hoje o nome do Adolfo, né? Menezes, né? Sim. Do Adolfo Menezes. O grupo do Ângelo Coronel pode botar alguém. Vamos ver como é que vai desenhar o cenário. Dificilmente a oposição... Não vi ainda a oposição se manifestar na candidatura de nenhum candidato, né? Mas o que é que eu vou trabalhar? Vou trabalhar sempre
irei dar o apoio ao candidato que se comprometer em dar o espaço para que nós possamos dar espaço também na casa aos conservadores e aos nossos projetos. Só tem você e Leandro lá, pô. Exatamente. Você participou da... Você e Leandro na aula. Vitor. Que Vitor? Vitor... Vitor de quem? Vitor Azevedo. É o que? O do chefe de quem? Desse gabinete era o de Roma? presidente do PL, chefe de gabinete. Não, então só tem você e Leandro. Exato. Porque o que acontece, né? Você participou da lavagem do Bonfim? Não. Ele é cristão, ele é da minha, não achei não. Então não foi convidado pro café da manhã do governador. Por que quem foi, amigo? Porque tinha gente do PL lá. E o café da manhã do governador... Por isso que eu estou dizendo, foi nem lá. você e Leandro sozinho de conservador nessa bancada. Não foi nem lá. Ah, vocês são demais, viu? Mas aí eu lhe pergunto, o partido tá inteiro ou tá partido? Não, o partido está inteiro, né? Embora, como a gente viu, o Raimundinho já deu uma declaração de que vai manter uma relação lá com o governador do estado. Ele vai manter. E tudo mais, mas Raimundinho não é o partido todo, né? Ele tem a postura dele, assume... Inclusive tem uma boa relação com o Raimundinho, né? Como pessoa... como parlamentar não também, colega de bancada, com essas pessoas. Mas discordo completamente da ideia dele de estar tomando essa postura aí de se abraçar com o governo do estado, né? Agora, Raimundinho não é o único parlamentar que tem no partido. A maioria tem se mantido firme, quase que a maioria unânime, com essa exceção. Não, o Vitor, Azevedo, né? De fazer oposição, né? Nós vamos fazer oposição ao governo do estado. Agora, não oposição louca, né? Não oposição irracional. Uma oposição consciente, a ideia que eu defendo, né? Que a gente faça oposição consciente. Você vai lançar a candidatura à presidência da casa? Não tem musculatura para isso, né? Eu não vou ficar... É o que eu tenho dito. Você não vai tumultuar? Não é que seja tumultuar. O que é que eu tenho... O papel já está preenchido, Luma. Não, eu quero saber dele. O que é que eu tô procurando? Ele derrubou o pessoal do diretório mais novo, porque mais velho não pode fazer a coisa dentro da casa. Mas não é bem assim que funciona. O que é que eu estou procurando fazer? Minha preocupação, eu disse, o povo baiano me elegeu para ser deputado. Eles querem o quê? Quando você elege um deputado, o que é que vocês querem? Eu quero que você defenda as nossas ideias, primeiro ponto, que é o nosso público de opinião, que é isso. E claro, eu quero que seus projetos, com base nessas ideias, se tornem realidade. Agora é o mais difícil, né? Agora você precisa fazer com que você honre os seus votos. Os meus votos. Os meus votos. Eu já deixei claro que eu não quero ser um deputado... Não ter conversado com o governador, você já honrou tudo. Não conversei com o governador, não. Não, exatamente, você já errou você já honrou seus votos só em não ter conversado. Não ter ido para café da manhã, para pizza, essas coisas. Deixa eu dizer cá pra nós, é porque... Luma não deixou você falar e eu deixei rodar o assunto. Opa, eu não deixei ele falar. Já tem mais de 1h30 de programa. É o maior programa que a gente gravou. Vai a pena. Tá vendo? Só o Luma aí já falou 50 minutos. 50, foi mesmo. Só o Luma já falou 50 minutos desse programa. Ela fala, ela pergunta, ela responde. A gente vai ter outras oportunidades de bater um papo e conversar melhor. Mas eu queria aproveitar, se vocês ainda tiverem... Luma não tem mais nenhuma pergunta. Se a gente tiver alguma pergunta... tá vendo? Luma tá fora. Ali tem alguma pergunta. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Pronto. Para que a gente pudesse... Perfeito. Bom, eu quero dizer ao nosso povo baiano, né? Principalmente os 34 mil patriotas que me elegeram e que agora, inclusive, não me conheceu, passaram a conhecer o meu trabalho, né? Que o que vocês podem esperar de mim é fidelidade a tudo aquilo que eu venho mantendo ao longo desses 10 anos, né? Seria um deputado de direita, conservador, patriota. O que norteará o meu trabalho vai ser a defesa da fé cristã, a das nossas liberdades, seja econômica, civil, ou quaisquer que sejam, né? O do direito de propriedade, proteção da família, principalmente a autoridade materna ou paternal, dentro das casas. O Estado não pode meter o dedo na educação dos nossos filhos. Perfeito. De maneira originária. Né? Perfeito. Menos impostos, menos tributação. A Bahia tem uma carga tributária castigante. Vocês podem esperar, defensor agora da segurança pública, um nicho que está órfão lá na Assembleia. Está órfão. Estarei assumindo esse compromisso. Né? Defesa da nossa honrosa polícia. Né? Mas vocês não me elegeram, né? Como que eu ia dizer, Paulo, para ser um youtuber. Eu não quero ser um deputado que... eu quero lacrar a direita, como funciona com muitos aí. Em subir um plenário, fazer um recorte e divulgar na rede social, e ficar procurando briga. Nem colocar CAC, né?
Não, a direita nunca fez isso. Mas tem o pessoal da direita defesa aí, dos CACs, sim, é o setor que eu vou defender. Ele não vai levar CAC pra aula, não, fique de boa. Mas, não, aquilo foi uma ignorância de uma pessoa que inclusive nem fala pela direita. Mas é do partido. Partido não é. Então tá partido mesmo, viu? Então tá partido mesmo. É o cantor. A figura, não tenho nem o que dizer. Mas o povo baiano não me elegeu para ser youtuber, para ficar fazendo recorte, ganhando likes na rede social e viralizando. Me elegeu para que esses ideais, no dia a dia de cada um, se tornem realidade através da efetivação e da aprovação dos meus projetos de lei. Então, quando a gente tenta explicar que eu tenho que ter, quem quer que seja o presidente da Assembleia, uma relação de... uma correlação, eu digo que administrativa, né, ali, pacífica, e manter o diálogo, é justamente para que isso se efetive, para que eu traga para dentro dessa casa um espaço para vocês, conservadores, para o nosso nicho. Né? Tá na hora da gente entender que a guerra é muito mais política nesse momento. E a gente não vai vencer tudo com o pé na porta, a gente já viu que não vai. Vamos chegar, arrombar, fazer e acontecer. Não é na força. Quem lê a Arte da Guerra, que é a Bíblia da estratégia política, vai saber que as batalhas se vencem muito mais na estratégia do que na força. Né? Então, vamos trabalhar dessa forma. Se a gente tiver que baixar o tom algumas vezes para conseguir ganhar lá na frente, vamos fazer isso. O que não significa que em momento nenhum eu vou me vender, eu vou negar os meus valores, que eu vou me abraçar com o governo, que eu vou me abraçar com a esquerda. Não, isso jamais irá acontecer. Mas manteremos uma relação, buscaremos manter essa relação de boa convivência com todos, porque o que mais importa é que esses projetos, né, de uma Bahia com menos tributação, de uma Bahia em defesa da nossa fé cristã, da família, da liberdade, do direito de propriedade, se tornem realidade no dia a dia prático. E essa é a minha função como deputado, trabalhar para que isso se efetive. Então, a gente só tem essa forma para que as coisas aconteçam. A força é o soldado de reserva, se usa em último caso, né? Como a gente tem feito aí. Quando a gente não consegue pelo diálogo, a gente está judicializando. É o que nos resta fazer. Mas é muito mais fácil conseguir pelo diálogo do que metendo o pé na porta. Eu acredito que dessa forma a gente só vai ter um caminho. Eu ser um parlamentar youtuber para estar ali enrolando vocês, né? Disse isso, subi no plenário fazendo um discurso que esculhambei, mas e aí? Quantos projetos passaram? Né? Então vou trabalhar nessa linha, né? Precisar muito do apoio de todos vocês e acredito que sim, a gente vai conseguir, né? Como já estou vendo muitas coisas que podem se tornar realidade acontecendo. Estou aqui na sua rede social, Diego Castro BA, Bahia. Aqui, deputado estadual eleito pela Bahia. Sim. Um excelente nome, bem representado, né? Porque é meu coleguinha já há muito tempo. Nome de confiança da doutora Raíssa. Sim. Maravilha. Muito bom. Uma honra, né, para mim, uma pessoa íntegra, honesta. Diegão, muito obrigado. A casa está aberta, volte sempre. Obrigado a você, Paulo. Obrigado, Luma. E ao amigo Ari, não esqueci. Maravilha, pessoal. Ari. Maravilha, pessoal. Até Valeu, a próxima, gente. então. Até a próxima. Forte abraço. Tudo de bom. Um abraço, pessoal.